Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, Deus de amor, Deus de alegria, Deus presente, Pai. Cremos, Senhor, na manifestação da Tua glória nesse lugar, em tudo que o Senhor já realizou nessa noite, Pai. Mas há uma porção especial que será entregue a nós a partir desse momento, Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor está, Pai, cercando esse lugar de muralhas de fogo, repreendendo toda ação do inferno nessa hora, Pai. Jogando por terra toda distração, toda falta de foco, Pai. Ah, meu Deus, meu Pai, como teu filho, teu ungido nessa hora nas tuas mãos, Pai. Usa o teu servo, Pai, o teu poder e a tua autoridade, Pai, para entregar o teu recado nessa noite, Pai. Nós queremos, Senhor, que o Senhor vai continuar agindo nesse lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos estar só louvando, né? Um pequeno trechinho. A gente está no time de adoração, né? Porque se a igreja puder adorar junto, amém? Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dias e dias me cercas com fidelidade. Nunca me deixe te esquecer de tudo que tenho e tudo que sou, e o que eu vier a ser vem de ti, Senhor. Descanso em ti, espero em ti, sem ti eu nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sem ti eu nada posso fazer. Declaro isso nessa noite. Jesus falou em João 15, versículo 5, parte B, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ai, quantas vezes nós queremos resolver do nosso jeito, quantas vezes nós ouvimos palavras que não agradam o nosso coração, quantas das vezes ouvimos palavras como afronta, quantas vezes ouvimos situações que nos vêm nos tirar a paz, mas Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Quantas vezes se precipitamos, Pai, queremos falar, queremos resolver, queremos agir, e hoje eu ouvi, Deus falou comigo assim, através de uma ministração: precisamos muitas das vezes orar primeiro, Senhor, porque tem guerras que o Senhor não vai mandar a gente entrar, Ele vai, aleluia. Certa vez ele falou para o rei, falou assim: olha, do alto tu contemplarás e verá o livramento. Tem guerra que Deus chama para entrar, mas tem guerra que Deus fala assim: não entra, deixa que eu trabalho, deixa que eu trato, deixa que eu entro com a minha mão, deixa que eu faço e aconteço. A gente tem que aprender que nós precisamos depender da mão do Eterno, porque Deus conhece os corações, Deus conhece as intenções, Deus conhece os projetos, e nós muitas das vezes somos precipitados, porque nada pode frustrar aquilo que Deus preparou para mim e para você, porque o céu, Ele sabe de tudo, o céu sabe o que você não vê, o céu ouve o que você não ouve, e o céu conhece as intenções dos corações. Então descansa nele, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de amanhã.
e nada foge do seu controle. Amém? Abra a palavra do Senhor, que está no livro de Isaías, capítulo 37. Vamos ler alguns versículos, porque o texto é muito longo, e eu vou ser sucinto naquilo que Deus falou comigo, né? Eu estava ali, e o Espírito de Deus, né? Ele é tremendo, né? Ele falou assim, olha, estou tremendo, que Deus falou para mim assim, olha, eu sou o Deus que fiz no passado, na tua vida. Eu sou um Deus que faz no presente na sua vida. Mas não esqueça amanhã de tudo que eu já fiz por ti. Estava ali. E Deus falou comigo nesse livro, que eu estava hoje meditando, lendo. E Deus me trouxe a memória, que uma vez peguei até essa palavra, mas Ele trouxe de uma maneira assim, peculiar, diferente, que a palavra se renova. E Deus está falando comigo ali. Eu sou o Deus de Isaías 37, que quando Senaqueribe afrontou o exército do Deus vivo, ele veio com a sua mão de livramento. Eu também sou o Deus de Isaías, que, Pai, no tempo do rei Ezequias, que quando o rei Ezequias adoeceu, chorou, se humilhou, o profeta voltou no pátio e estendeu a sua mão, conforme Deus fez, e acrescentou mais 15 anos de vida. Mas também, Deus me trouxe a memória que Ele também é o Deus, que mesmo quando o rei Ezequias esqueceu de tudo que Deus fez, Ele lembrou no capítulo 39, quando o rei Ezequias tomou decisões voltadas sem a direção de Deus, houve grande ruína na sua casa. Então nunca esqueçamos de tudo que Deus fez, de tudo que Ele está fazendo e de tudo que Ele vai operar amanhã, porque tudo em nossas vidas é o agir de Deus, amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor? Diz assim, no capítulo 37, e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e cobriu de saco de pano grosseiro, e entrou na casa do Senhor. Por enquanto, até aqui, pode se sentar. A palavra de Deus vai começar no capítulo 37. Está tudo em paz em Israel. Deus está trabalhando a favor da vida do povo, e o cenário vem através da vida do rei Ezequias, que ele era o rei da época. E o profeta Isaías, ele representa o céu naqueles dias. E o que eu acho interessante é que quando o rei Ezequias, ele recebe a mensagem da afronta, a mensagem do inimigo, o primeiro passo que ele toma, ele não vai discutir, ele não vai tirar satisfação. A Bíblia vai dizer que ele vai consultar o profeta Isaías. Sabe, meus irmãos, isso é um grande ensinamento para nós, porque quantas situações nós passamos e às vezes nos damos situações na família, no trabalho, na escola, na igreja, muitas situações. Mas o que Deus quer nos ensinar é que nós precisamos aprender que nós temos que ir na direção do profeta, que aqui representa o céu, nos dias do rei Ezequias. E foi isso que aconteceu. Por quê? Porque houve uma afronta. Houve algo que tirou a paz do rei Ezequias. E quantas coisas muitas vezes vêm na nossa vida para nos tirar a paz. Quantas coisas que nos vêm para nos entristecer. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele tem a sua maneira maravilhosa de trabalhar. O que acontece é que nós precisamos confiar como vai ser o desfecho. Porque se tu confiar na mão do Senhor, eu te garanto, pode até doer um pouquinho, mas o desfecho vai ser perfeito. Glória a Deus. E o rei Ezequias, a Bíblia diz que ele rasga as vestes e se cobre de pano de saco, né? Jejum, né? Como um ato de humilhação ao Senhor. Porque é assim que nós temos que fazer.
ir para a presença dele, se humilhar em oração, em jejuns, em independência, se render. E o que nos falta muitas das vezes é porque a gente, não, vai ficar assim não, não, tem que resolver isso, e não é o que Deus quer. Deus quer que nós dependemos da ação do Espírito Santo, dependemos da mão do Senhor Jesus que vem a nosso favor, porque até parece que a gente sabe resolver alguma coisa, se não for pelo Espírito de Deus, se não for pela sabedoria do Eterno, se não for pela mão de Deus, muitas das vezes a gente vai complicar as coisas e vai levar uma situação e vai fugir do propósito que Deus tem, e todos vão perecer. Mas quando Deus toma o controle, quando Ele busca o profeta, Ele vai na direção de Isaías, porque olha as palavras do inimigo, olha as palavras daquele que afrontava, foi assim: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Era uma palavra dizendo assim: olha, não adianta você buscar Deus não adianta você consultar não, já deu ruim, sabe? E muitas das vezes o que o diabo faz é nos persuadir a acreditar nessas palavras. Eu quero falar uma coisa para você: só tem uma coisa que ele criou, a mentira. Ele é o pai da mentira, ele não criou nada. A única coisa que ele criou foi, criou a mentira, ele é o pai da mentira. Sabe, não tem mais maus rumores. Às vezes a gente vai ouvir um cenário tão contrário, palavras tão contrárias, está isso, está aquilo, e vai dar ruim. Olha só, você tem um Deus que cuida de você. Você só precisa crer que Ele está no teu cenário. E você tem que fazer como o rei Ezequias fez. Ele foi na direção do profeta. E quando a gente vai na direção do profeta, que representa aqui o Senhor naqueles dias, é a gente ir para a oração, para o joelho, para a humilhação. Tem resposta de Deus. Então a Bíblia diz que ele não discutiu, ele não foi para tirar satisfação com nada. Olha, ele se calou, se humilhou, mas ele falou com quem resolvia. Sabe quem resolve as tuas guerras? É o Senhor. Sabe quem resolve as batalhas da tua casa? É o Senhor. A nossa mão é curta, ela só chega daqui, mas a mão do Senhor, ela não é impedida de agir a meu e ao teu favor. Aleluia. Amém? Porque, e os ouvidos teus também não estão agravados para ouvir as orações que são feitas em buscar a sua face. E a palavra vai dizer que, olha a resposta do Senhor para o rei Ezequias, através do profeta Isaías. Assim, olha, Isaías lhe disse, assim me disse: assim direis vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele o espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. Falar-o-ei, cair morto a espada na sua terra. Olha só, você tem que entender uma coisa. Deixa Deus resolver. Aleluia. Não pode falar só não. Falar e deixa Deus resolver. Tem um hino que eu gosto muito. Deixa Deus resolver, que Ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver como Ele quer. Deixa Deus resolver, porque Ele é Deus. Amém? Então o profeta está na direção certa, né? E o Ezequias, o rei também está. Então Deus dá uma resposta. Olha só, veio, né? Mas deu uma resposta. A cidade estava cercada, a situação estava apertada, mas já havia uma palavra de Deus: eu vou cuidar desse negócio. Sabe por quê? Você tem que entender uma coisa: tem coisas que não é contra mim nem contra você, é contra o Eterno. Meu Deus. Tem coisas que se levantam é contra o próprio Deus. Não é contra a tua vida, não é contra a minha vida, não é contra a nossa casa, não é dentro do trabalho. Tem coisas que se levantam contra o Deus que te representa, como o Deus que é Pai, o Deus que cuida, o Deus que ampara. Está pensando que nós somos o quê? Desamparados? Não somos não. Nós temos um Pai. E nós fomos adotados através de Cristo. Somos co-herdeiros com Ele. Você não é qualquer nome, irmão. Jesus te ama. Glória a Deus, aleluia.
Então no versículo 37 existe uma resposta. E Deus falou, eu vou tratar desse negócio. Você tem que aprender que tem batalha que você não precisa entrar não, minha irmã. Você só precisa orar. Eu sei que tem coisa que dói, tem coisa que a gente vai falar assim, precisa ouvir um bocado de coisa. Mas não faz isso não. Deixa o céu, que o céu sabe resolver. Sabe? O céu resolve onde ninguém vê. Tem choro que a gente nem vê, mas o céu está tratando. Sabe? Tem muitas situações na nossa vida que a gente já passou e a gente já pereceu porque lá atrás nós erramos também. Mas muitas das vezes nós choramos sem o céu ver. Nós gememos sem o céu ver. Mas eu quero falar uma coisa para você. Descansa teu coração. Se tu está no Senhor, confiando nele, a guerra do Senhor, deixa quieto que ele vai trabalhar. Se você só precisa confiar e você só precisa caminhar na direção dele, como o profeta fez, como o rei fez, foi na direção do profeta Isaías, e teve uma resposta de Deus para ele. Não temos, que hoje mesmo eu vou resolver esse negócio. E no versículo 38, logo no versículo seguinte, nós vamos viver uma situação interessante, porque lá no 37 ele vai finalizar que ele dá uma ordem, envia 2 anjos e mata 185 mil do exército do rei da Síria. Porque ele veio por um caminho, mas ele teve que fugir por 7. Ele veio por um caminho, ele veio armando as suas ciladas, as suas armadilhas, mas a Bíblia vai dizer que ele teve que fugir por 7. E cumpriu-se a palavra do Senhor que o rei da Síria, Aquis, caiu sob a espada pelo seu próprio filho. Mas no versículo 38 é interessante que, primeiro cenário, o rei é afrontado. Ele vai no profeta Isaías, que representa o céu. O céu tem resposta e o céu dá vitória. Amém, igreja? E no versículo 38, o que acontece? O rei Ezequias adoece. Agora o rei Ezequias vai viver um cenário diferente depois de uma grande vitória que Deus deu a ele. Depois de uma grande vitória que Deus deu ao rei Ezequias, porque ele se humilhou debaixo das mãos do Senhor. Ele, no versículo 37, ele confessou que ele era como as mulheres que estavam a ponto do povo e as mulheres como não ter força para dar a luz. Senhor, grande esse exército, somos como as mulheres à beira do parque, não temos força para dar luz. Ele estava dizendo em outras palavras, nós não temos força para vencer essa situação. Ele fez tudo certo, só que isso é se humilhar. Ele se humilhou debaixo da potente mão, como diz a palavra. E Deus veio com vitória, Deus deu a vitória. Mas agora a gente vai viver o capítulo 38, que ele vai adoecer de uma doença incurável. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 38 assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti, em verdade e com o coração perfeito, e vi que era reto aos seus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, e diz assim o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria a ti, e esta cidade eu defenderei, esta cidade. Isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Olha que coisa linda, Deus está falando, olha só, o que eu falo eu cumpro, eu sou fiel, tá? Aleluia. Sabe o que eu acho interessante? É que havia uma sentença, e Deus enviou o profeta no pátio do rei, e falou para ele: arruma a tua casa, porque certamente tu morrerá. Mas a Bíblia vai dizer aqui que ele conhece o caminho. E qual é o caminho? É da humilhação. E ele volta ao mesmo cenário, ele se humilha, ele coloca o rosto em parede, e ele vai dizer assim: Senhor, não te servi eu com integridade e com o coração
consegue mudar a sentença. Eu vejo como o nosso Deus é um Deus misericordioso. Aleluia. Eu vejo como o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, é um Deus que quando nós se prostramos, nós se humilhamos, nós achamos o favor dele. E a Bíblia vai dizer que o profeta volta. O profeta chegou no meio do pátio e voltou. Não chegou nem a atravessar o palácio. Voltou. Sabe por que voltou? Porque Deus tem pressa em te dar a resposta. Deus tem pressa em te tirar da aflição. Deus tem pressa, sabe o quê? Decretar a tua vitória. E vai dizer assim, no 38, ele vai dizer, no versículo 5, vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, envia tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor, como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra. Deixa eu falar uma coisa, está preocupado com o quê? Deus está falando, eu vou te defender. Amém. Entende isso? Não foi só cura não, meu irmão. Deus curou, mas Deus falou assim, olha, eu vou te defender por da ação do inimigo. Deus já tinha dado vitória no capítulo 37, agora no capítulo 38, ele falou assim, olha, por amor a ti, pela minha palavra, eu te defenderei. Aleluia. Então por que nós tememos? Por que achamos que vai dar ruim? Se o Senhor está dizendo assim, olha, não tema, eu te defenderei. Defenderei das armadilhas do inimigo. Por que tu tema? Existe uma palavra de Deus e Ele é um Deus fiel. Isto será da parte do Senhor como sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Se Deus falou, Deus cumpre, tá? O homem pode falar coisas. O homem pode negociar, o homem pode vender, comprar, pode fazer promessas, mas ele pode voltar atrás das suas palavras. Mas Deus não. Falaria eu e não cumpriria? Está no livro de Números. Ele cumpre, ele é fiel. Então nós vamos viver um cenário interessante. No capítulo 37, nós vemos que ele sofre uma ameaça, sofre afronta. A cidade é cercada, ele se humilha, ele clama, o profeta vem e fala, não tema, assim te diz o Senhor, farei fugir por certo caminho, e ele cairá por terra na sua terra. E assim se fez. No 38, ele adoece, Deus fala, arruma a tua casa, mas ele se humilha novamente. Ele se humilha novamente, e Deus ouve as orações dele, e Deus volta no caminho e fala, olha, usa a parte do fio, Deus dá a receita para ele, né? Você será sarado dessa ferida. E Deus cura ele e fala assim, defenderei esta cidade. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Nunca esqueça de quem é Deus na tua vida. Nunca esqueça do que Deus pode fazer na sua vida. Porque se você tiver Ele está dizendo aqui, ó, eu defenderei a tua causa, tá? Não se preocupa não. Eu te defenderei. Mas se você não estiver com ele, o teu fim pode ser trágico. Entendeu? Então isso me ensina muito. Porque vamos ler agora o capítulo 38, algo interessante, vou ler só uns versículos aqui. No 39, diz assim, naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho do rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Ezequias se alegrou com eles, eles mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, especiaria e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de arma, e tudo que se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi aqueles homens que disseram, e de onde vieram? E disse Ezequias, de uma terra remota, vieram a mim, da Babilônia. E disse ele, quem foi que viu em tua casa? Disse Ezequias, viu tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros, em que eu deixasse lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos.
Eis que virão dias em que tudo quanto houve em tua casa, como que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, e os teus filhos que procedem de ti, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Amado, sabe o que é interessante que Deus nos ensina nessa palavra? Porque é o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus agora que vai na direção dele. Sabe por quê? Nós temos que aprender uma coisa. Nós não podemos esquecer que é Deus que cuida das nossas vidas, é Deus que cuida da nossa casa, e é Deus que cuidava desse reinado. O problema do rei Ezequias é que ele lembrou muito bem o caminho direitinho no capítulo 37. Ele lembrou que quando ele foi cercado, tinha fome e ele temeu, ele se humilhou debaixo da mão do Senhor e ele encontrou livramento. E no versículo do capítulo 38, ele adoeceu para a morte e ele se humilhou de novamente. Deus se compadeceu dele e trouxe a cura e disse que defenderia ele e aquela cidade. Mas no capítulo 39 ele fica orgulhoso. Você vai ler do 1 ao 8. Ele se envaidece. O problema todo do ser humano é que esquece que o mesmo Deus que fez e faz fará também. Mesmo que ele agora não foi procurar o profeta, porque estava em aperto. Mas o profeta vai a ele. Aprende uma coisa: se você faz a coisa certa na direção de Deus, Deus te socorre e te atende. Mas se você toma a decisão errada, sem o conselho de Deus, eu quero te falar, Deus também vai na tua direção, para falar também o que sobrevirá sobre mim e sobre você. É muito sério. Eu não posso esquecer do que Deus fez por mim. Eu não posso esquecer do que Deus faz por mim, porque o amanhã pertence a Ele. Aleluia. E decisões erradas hoje podem nos levar a consequência dentro dos nossos lares. E no capítulo 39 ele vai se aliançar. Sabe por quê? Porque em momento nenhum ele foi pedir conselho ao profeta Isaías, porque mandaram uma carta para ele, que estava maravilhado com a cura dele, só que ele não sabia. Até presente mandaram. O problema todo não é o presente, meu irmão. O problema todo é você não consultar ao Deus que te livrou, ao Deus que te curou, ao Deus que trabalha na tua vida todo dia. Você não pode esquecer, porque Ele vai te lembrar. E vai lembrar. E sabe o que é terrível? É que no final, porque se Deus falou, vai se cumprir. Da mesma forma que Deus defendeu ele, no versículo 37, no 8:38, defendeu e curou, no 39 vai se cumprir o que ele falou. Quem vai ler depois dos capítulos seguintes, vai ver que ele foi morto e a casa foi cativa. Sabe por quê? Porque com Deus nós não podemos ser ingratos. Seja mais grato. Aleluia. Seja mais grato. Fala para o irmão do lado, seja mais grato. Às vezes você está passando situações e você está achando que é a pior coisa da tua vida. E tem pessoas aí num cenário tão terrível. E Deus está falando assim: olha, filho, não esquece que eu já fiz na tua vida, não. Você não era nem para estar aí. Não esquece quando eu te livrei, quando eu te guardei, quando eu te curei. Não esquece, não seja mais grato. Sabe por quê? Porque o amanhã também me pertence. Que garantia eu e você temos do amanhã? O amanhã pertence a Ele. A palavra de Deus vai dizer que o teu reino é eterno e nunca terá fim. E quem nós somos? E quem nós somos? Hoje estamos aqui, mas amanhã podemos estar numa situação muito difícil, dependendo da graça, da bondade e da misericórdia dEle. Mas uma coisa eu sei, que quando o profeta Isaías não procurou a Deus, porque não estava em situação, porque foi vaidoso, foi orgulhoso, Deus lembrou a ele, Deus mandou o profeta lá. Por que fizeste isso? Então nós temos que pensar bem. Sabe por quê? Tudo está na mão de Deus. Tudo está patente aos olhos dele. Nada foge do controle dele, não. Porque muitas pessoas depois se queixam, de que se queixa o homem.
senão dos seus próprios pecados. Eu vejo aqui que Deus fez 2 maravilhas na vida no reinado dele aqui. Mas a terceira deu tudo errado, porque ele esqueceu de Deus. Tu vai ler no versículo 1 ao 8, no capítulo 39, ele não menciona o Senhor em nada. Mesmo que ele esqueceu de mencionar nas suas decisões, o profeta foi lá. Deus mandou o profeta lá. Sabe por quê? Porque Deus não perde o controle de nada não. Mas Deus foi lá falar com ele. Por que tomaste, né? Por que fizeste isso? E ele vai dizer assim, com uma palavra que achando que as coisas não vão se cumprir o que Deus falou. O profeta vai dizer no último versículo: então disse rei Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. É verdade, irmão, haverá a verdade da palavra, mas a paz tu não espera não. Entende? Espera não, porque a paz não veio não. Porque ele queria aqui justificar, porque Deus era bom. Deus é muito bom, meu irmão. Mas se ele tiver que tratar conosco, ele vai tratar sim, tá? Vai tratar sim. Mas o que Deus está falando nessa palavra, em cada tópico, é que nós não podemos esquecer e ser ingrato do que Deus fez e faz na nossa vida e na vida dos nossos. Nós não podemos. Às vezes a gente quer misericórdia, mas não tem misericórdia do outro. Como é que é isso? Meu Deus. Jesus falou: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E às vezes a gente esquece o que Deus fez, esquece o que Deus está fazendo, e quando se depara com uma situação, está pensando no amanhã, o que vai ser, está esquecendo de consultar a Deus o que pode ser feito, para que Deus possa dar vitória na minha e na tua vida. Amém. Deus é bom, né? E a palavra de Deus vai dizer que as coisas tomaram um rumo diferente na vida do rei Ezequias. Era o que Deus queria? Não. Mas o que aconteceu? Ele deixou de consultar o Deus de Israel. Esse foi o erro do rei Ezequias. O teu reino teve fim, a tua casa teve fim, porque ele deixou de confiar no Deus de Israel. Tomou decisões erradas. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Guarda essa palavra na tábua do teu coração, tá? Porque Ele é fiel. Então, Ele é o Deus que fez, Ele é o Deus que faz e Ele é o Deus que fará sempre. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?